e é um privilégio estarmos reunidos aqui no nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 1 e verso de número 1. Todos que têm a palavra de Deus, se você não trouxe a sua Bíblia, use teu tablet, se não tem teu tablet, use teu smartphone, mas acompanhe a leitura que é importante para a tua alma. E vamos falar sobre Neemias e o tempo de recomeçar. Neemias e o recomeço. Neemias 1:1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Amém. Podeis tomar assento, Jesus. A palavra de Deus, ela é repleta de histórias que nos fazem meditar. E todas elas, sem nenhuma exceção, têm um ensino para as nossas vidas. E a história de Neemias é uma delas. É uma história muito linda, é uma história ímpar, de um homem que não teve o cargo dado por um homem qualquer, mas um cargo dado por Deus para reerguer os muros de uma cidade. E não era qualquer cidade, era a cidade de Jerusalém, que é considerada o centro de todo o planeta. A palavra de Deus nos mostra que Neemias, quando ouviu a notícia que a cidade tinha seus muros derribados e os seus portões tinham sido queimados, a palavra de Deus nos mostra que ele se entristeceu e muito. Ele chorou e ficou triste por vários dias. Quando olhamos essa história e vemos tudo que Neemias passou naqueles dias, há uma lição muito importante para cada um de nós. E existe pelo menos 10 características, e eu vou ter que correr bastante porque o nosso tempo é muito curto. E tem de passar daqui a pouco, senão o ano novo chega e a coisa complica. E do contrário, eu só volto a pregar no ano que vem aqui. Mas existem pelo menos 10 características de Neemias. Eu vou ser bastante breve, bastante objetivo, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque dentro dessas características, eu tenho certeza que algumas delas têm muito a ver com a tua vida. A primeira característica que Neemias tinha era que ele temia a Deus. O temor de Deus era algo presente na sua vida. E sem temor de Deus, você não consegue fazer nada para o Senhor. Você precisa ter temor de Deus no coração, e como está difícil ver temor de Deus nos dias de hoje. As pessoas querem fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, mas só existe um jeito de fazer as coisas para Deus, e é debaixo do temor de Deus, sabendo que Ele é Deus e nós somos apenas pó, que Ele é Senhor e nós somos apenas criatura. A segunda característica, ele estava no lugar certo e na hora certa. Preste bem atenção nisto. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus, mas não é o momento, porque você não está na hora certa e nem no lugar certo.
Há um momento que Deus vai fazer a obra que Ele tem para fazer através da tua vida, mas você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Porque se você estiver no lugar certo e na hora certa, Deus vai abrir as portas e dar as oportunidades para que a obra que Ele tem a fazer com a tua vida venha acontecer. Não é nem antes e não é nem depois, mas é no momento de Deus. E nós devemos ter paciência. Existem uns crentes meio afobados nos dias de hoje, que querem fazer tudo correndo. Eles querem fazer, eles simplesmente não pensam, eles simplesmente, não veio aqui, eu já tenho que fazer, ele tem que fazer de qualquer jeito, e não fazem nem do temor de Deus, e não fazem nada direito, e as coisas vão tudo atropelado, uma coisa pela outra, e daqui a pouco ele está numa grande tribulação, e fica perguntando, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E Deus disse, eu te mandei fazer isso. Deus não mandou ele fazer isso, ele fez porque ele achou. Está cheio de gente que está só achando. Há um momento de Deus. Aleluia. Há um momento de Deus. A hora de Deus. Quando Deus chamou a Samuel, no livro de Samuel nos diz que é a hora de Deus. É a hora de Deus. Não faça nem antes nem depois. Terceira característica, ele se interessou. E isso aqui é algo muito forte. Porque há muitos de nós que recebemos notícias, mas não nos interessamos por elas. E nunca houve tanta informação como nos dias de hoje. Nós temos informação chegando a todo momento para nós. E informação de todo mundo. Literalmente de todo mundo. Basta olhar o seu smartphone e está lá. Vem uma informação toda hora. Aconteceu um negócio no Brasil, aconteceu uma coisa na América, aconteceu algo no Japão, algo na África, e você já sabe, porque isso está ao seu alcance. E você vê isso no Facebook, você vê isso no Instagram, nas redes sociais, você vê isso nos aplicativos, você vê isso na televisão, você vê isso na internet, de qualquer jeito, até mesmo no rádio, embora que muitos não ouçam mais rádio quase. Mas a informação vem, e vem rápido. Só que muitas vezes as notícias vêm e você diz, é só mais uma notícia. Há missionários que estão morrendo. E há crentes que dizem, mas alguns que morreram. Mas não são capazes de clamar a Deus. Não são capazes de orar a Deus. Não são capazes de se interessar por isso. As notícias vêm, mas não existe mais interesse. Mas Neemias se interessou. Ele disse, são meus irmãos. É a Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Davi. Seus muros estão derribados. Seus portões foram queimados. Algo precisa ser feito. Glória a Deus. Há milhares e milhares de vidas que antes da meia-noite, elas não vão chegar em 2020. Há milhares que estão morrendo neste momento ao redor do mundo. Mais de 1.000 pessoas morrem a cada minuto. E elas estão morrendo. E muitas vezes, nem oramos por essas vidas. Nem oramos pela salvação das almas. Oramos sim pelos nossos negócios, oramos pelas nossas famílias, oramos pelos nossos familiares, oramos pelos nossos interesses, mas não pelas almas que estão perecendo. Aleluia. Estamos tão preocupados com jantares, com doces e com festas, mas esquecemos do choro daqueles que não têm nem o que comer para ir, quando for hoje à noite, se deitar. Ele se interessou. Quarta característica, ele se envolveu. Ele ficou tão triste que a sua tristeza durou por vários dias. Você já pensou em um quadro desse? Ele estava sempre presente à frente do rei Artaxerxes, um rei poderoso naqueles dias. E nós vemos aqui uma atuação especial do Espírito
de Deus que trabalhou dentro do rei e ao mesmo tempo em Neemias, porque ao mesmo tempo que Neemias estava com seu rosto desfigurado e triste, Artaxerxes, que não deveria se interessar por apenas um serviçal, ele olha para Neemias e diz: o que está se passando contigo? Por que teu rosto está tão triste? E então ele relata o que há dentro do seu coração. Mas antes disso, ele jejuou e orou e esperou em Deus pela oportunidade de fazer alguma coisa por aquela cidade. Quinta característica, ele ficou diferente. O seu aspecto ficou diferente porque ele sabia do impacto que precisava ser feito junto àquela cidade. A sexta característica, ele foi sábio, ele pediu a quem podia ajudar e conseguiu recursos materiais e cartas, documentos para que pudesse fazer aquela obra. O sétimo, ele agiu, ele não ficou parado diante da necessidade. Quantos de nós ficamos parados diante de certas necessidades que nos vêm e nós podemos fazer algo, mas não fazemos? Oitavo, ele não teve medo. Ele não teve medo. Medo de quem? Medo de quem iria se levantar contra. Porque a turma do contra sempre aparece nesses momentos. Pode ter certeza. Sempre vai ter a turma do contra. Se o pastor reúne o povo e diz: olha, vamos fazer o culto, tal horário, sempre vai ter aquele que vai dizer: mas e por que não faz naquele outro horário? Se muda o dia da semana, por que não tinha que ser no outro dia? Se faz o culto dentro da igreja, ele reclama que está apertado. Se faz fora da igreja, no salão, diz que tem muito barulho. E é sempre aquela turma do contra. E Neemias encontrou esses do contra. Ele encontrou o Sambalate, ele encontrou o Tobias, encontrou o Gesem. E os três não pensam que eram nada fáceis, porque não eram mesmo. Eles estavam constantemente perseguindo a Neemias para que a obra não acontecesse em Jerusalém. Sambalate governava em Samaria, estava ao norte. Tobias governava ao leste. Gesem governava ao sul. E Jerusalém estava ali no meio. Ou seja, cercado de inimigos. E foram os levantes que começaram a surgir no meio do povo. Então ameaçaram parar com toda a construção. Começaram a dizer que estava traindo o rei Artaxerxes. A difamação, a mentira, o engodo, a traição. Tudo isso Neemias teve que enfrentar naqueles dias, mas ele não teve medo. Ele teve de continuar fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. E ele conseguiu a autorização de Artaxerxes para governar aquele lugar, de tal forma que pudesse reconstruir os muros que estavam ali caídos. E foram 52 dias de muita luta. Muita luta para reconstruir tudo aquilo. De tal forma que eles tiveram que dividir o povo que estava construindo em dois. Uns ficavam de guarda contra os exércitos do inimigo, enquanto os outros estavam erguendo os muros. E então, quando os outros começavam a cansar de erguer os muros, paravam e ficavam de guarda, e os outros que estavam de guarda começavam a erguer os muros e ficavam intercalando para que aqueles muros fossem erguidos. Não foi uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa fácil. E quando nós olhamos isso, nós precisamos nos lembrar que Deus nos deu essa história que está na Bíblia como uma aplicação para as nossas vidas. Deus não nos dá nada que seja fácil. Preste bem atenção. Deus não vai nos dar nada que seja fácil, a não ser depois de uma grande luta, de uma grande tempestade, para que você exerça toda a sua força, exerça toda a sua coragem, seja preparado para fazer algo diferente. Glória a Deus. E Deus requer isso de cada um de nós. Característica de número 9, ele envolveu Deus.
Ele envolveu Deus, ele orou ao Senhor, envolveu Deus. Esses são teus servos, esta é a tua cidade. Nós precisamos, Senhor, da tua ajuda. Nós pecamos contra ti, pedimos-te perdão. Ele envolveu Deus e se envolveu naquela história. E quando você envolve Deus, você tem vitória. Você tem vitória. Você tem vitória. E por último, ele foi fiel ao Senhor. Ele era fiel ao Senhor. De tal forma que quando eles começaram a querer fazer negócios nos sábados, aqueles israelitas já tinham erguido os muros, colocado os portões de novo, a cidade já estava começando a receber mais mercadores, e então começaram a se interessar em fazer negócios no sábado. Neemias se levantou e disse: não aqui, não mais nessa cidade, aqui nós servimos e tememos o nome do Senhor. Nesse lugar aqui nós vamos guardar o sábado. Vocês fiquem do outro lado, aguardem outro dia. Quando não for sábado, vocês podem fazer comércio. E então eles tentavam ficar fazendo pressão do lado de fora dos muros, esses comerciantes. Então Neemias teve de chamar guardas e expulsá-los dali, dizendo: voltem outro dia, porque dia de sábado não haverá mais comércio nessa cidade. Ele era fiel a Deus. E o homem, para ser fiel a Deus, precisa tomar posição. Você não pode ser fiel a Deus se você for um Maria vai com as outras. Você tem de ter uma posição firme, deve ter princípios e deve ter coragem para fazer o que é certo. E não é nada fácil fazer isso, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Deus nos dá coisas, Ele quer ver de cada um de nós. O que nós vamos fazer com isso? Ele entrega para nós muitas vezes algo muito difícil de fazer. E você diz: Deus, isso aqui é impossível, não vou conseguir. Mas é justamente aí que Deus está vendo até onde vai a tua fé, até onde você confia nele, até onde você está disposto a fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Quando a notícia chegou para Neemias, era algo impossível. Eu sou apenas um copeiro do rei. Eu não posso nem sair desse lugar. Como vou fazer com que aqueles muros venham a ser reerguidos? Como vou fazer para que aqueles portões venham a ser colocados naquela cidade? Como vou erguer aquela cidade? Isso é impossível. Mas não para os olhos de Deus. Deus não nos dá nada que nós não possamos fazer através do seu poder. Tudo está ao nosso alcance se você confiar no Senhor. Deus é um Deus de impossíveis. Mas Deus quer ver a tua força. Deus quer ver a tua força. Há muitos anos atrás eu ouvi uma história. É história com E, não é história com H. É uma história, como uma fábula. Conta-se nessa fábula que dois sapos caíram dentro de um barril de leite. E estavam nadando de um lado para o outro, e tentando sair daquele barril de leite, e não conseguiam. E aí depois de muito nadar, cansado, ele disse: olha, não tem jeito mesmo, eu acho que nós fomos feitos para morrer aqui, e eu vou desistir de nadar. E acabou afogando-se naquele leite e foi para o fundo do barril. Mas já o outro sapo disse consigo mesmo: esse barril não foi feito para mim, esse leite não foi feito para me afogar, e eu vou bater as minhas pernas aqui de tudo que é jeito, mas eu vou sair de dentro deste barril. E essa história registra que aquele sapo bateu tanto as suas pernas ao ponto de aquilo começar a virar uma nata, virar uma manteiga, e criou força e saiu daquela situação. Muitas vezes as tempestades vêm contra nós e vêm com tanta força, mas é para ver qual é a reação que você tem. Tem pessoas que desistem diante de uma notícia médica. Tem pessoas que desistem quando ouvem alguém dizer: você está despedido. Tem pessoas que desistem quando uma porta é fechada. Deus não quer que você desista. Deus quer que você avance.
Deus quer que você continue. Deus quer que você siga. Deus quer te ver ainda mais forte. Deus quer te ver com ainda mais força. Ele quer que ver em você a fé que você tem nele, de fazer o impossível para Deus. Deus nunca parou a fé. Basta olhar toda a Bíblia. Deus nunca parou a fé. Ele sempre esteve do lado daqueles que têm fé. Aleluia! Deus sempre esteve do lado daqueles que têm fé. Se você tiver fé, a coisa vai acontecer. Você precisa seguir, você precisa acreditar. As notícias podem ser ruins hoje, em 2019, mas de repente Deus muda tudo isso porque você está tendo fé nele. Creia. Deus quer que você faça o teu melhor. Deus quer que você conheça a força que você tem. Você tem força, sabia disso? Você tem força. Eu não estou falando de energia de alguém que é jovem, ou de alguém que está mais velho. Não estou falando da energia humana, estou falando da força que você tem dentro de si. Há pessoas, isso já está comprovado pela medicina, há pessoas que muitas vezes quando estão definhando para a morte, já estão no estado de morte, quase indo para a morte, quase morrendo. E os médicos dizem, não, mas ele teve alguma coisa que o fez reagir, ele queria viver, e conseguiu viver. Mas outros se entregam, e dizem, não quero mais, só Deus, só o mundo cruel, eu estou indo embora. E há pessoas que são assim. Tudo depende da forma como você está vendo e a tua reação em relação a estas coisas. Toda luta vem de apenas duas situações. Guarde bem isso. Toda a luta, e isso é bíblica, é Bíblia. Toda luta vem de apenas duas situações. Ou é provação, ou é provocação. Ou é provação, ou é provocação. O que é isso, pastor Jefferson? Provação é quando vem da parte de Deus, você está tendo uma vida fiel a Deus, você está fazendo todas as coisas certas, está lutando pelas coisas de Deus, está sendo fiel, está lutando realmente com sinceridade no seu coração, e de repente vem um desastre, de repente vem uma enfermidade, de repente vem isso, vem aquilo acontecendo, e às vezes há uma sucessão de coisas, e você diz, meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? Mas é apenas uma provação de Deus sobre você, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. Mas existe a provocação. E a provocação é quando a pessoa se desvia dos caminhos de Deus, começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, vai por veredas que não são aceitas aos olhos de Deus, se afasta da presença de Deus. Então Deus manda a enfermidade, Deus manda um castigo, Deus manda alguma coisa que faz com que essa pessoa sofra, para que ela volte para os caminhos do Senhor, para que o nome dele também venha a ser glorificado. Aleluia. Não existe outro tipo de luta, é somente esses dois. Que tipo de situação você está passando aqui hoje, ainda em 2019? O que você está enfrentando? Eu não sei. Há muitas pessoas aqui. Alguns podem ter problemas financeiros, outros problemas de enfermidade, outros problemas de família, eu não sei. Mas o Deus dos céus conhece aquilo que você está passando. E Ele sabe da tua necessidade. E Ele pode resolver qualquer problema. Glória seja dada ao nome do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é que ela seja boa, agradável e perfeita. Quando Jesus deu a oração do Pai Nosso, Ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo que tem de bom no céu é o que Deus quer que você tenha também nessa terra. A vontade de Deus não é que você seja triste, não é que você seja uma pessoa perdida, uma pessoa que não sabe para onde vai, alguém que está sempre doente, alguém que está sempre se lamentando, não.
Deus é um Deus bom e Ele só tem coisas boas para cada um de nós. Então não chegue diante de Deus com medo, porque Deus está sempre pronto a atender a tua necessidade e Ele é bom. Deus é bom. Jesus disse: o Pai é bom. Não me chames de bom, porque o único que é bom é o Pai. E Ele é bom. Você já imaginou, se você tivesse o poder de Deus, o que faria com o ser humano sobre a face da terra? Alguém te corta a frente do teu carro quando você está dirigindo. Se você fosse Deus, o que você faria? Já tem uns aí que acharam engraçado. Mano, eu vou mandar um raio agora, vai acabar com aquele carro, esse miserável. Ele cortou a frente aqui, me deu freado, me deu um susto. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia, a sua graça é que nos sustenta. É por isso que você não está no inferno, é por isso que eu não estou no inferno, é por isso que nenhum de nós aqui está no inferno, porque Deus é um Deus bom, é um Deus de amor, é um Deus de paz, um Deus de bondade, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, é um Deus poderoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ninguém consegue ir para frente olhando o retrovisor. Você precisa olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Você precisa olhar firme. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você precisa seguir. Você precisa seguir. Você precisa seguir. Não importa o que aconteceu em 2019, 2020 está chegando. Não importa o que aconteceu de entraves, de dificuldades, de problemas. Deus já está em 2020. Deus já está em 2030. Deus já está em 2050. Deus já está no ano 3000. Deus já está no ano 10.000. Deus já está em todo o tempo, em toda a época, em toda a eternidade, porque o passado, o presente e o futuro lhe pertencem. O Deus que foi conosco no passado é o mesmo Deus que está conosco no presente e é o mesmo Deus que estará conosco no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é fiel e verdadeiro, as suas promessas são fiéis e verdadeiras e Ele não mente. Diria Ele, não faria, o qual falaria e não confirmaria, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele falado, não confirmará, tendo Ele dito, então não se fará. Deus tem falado conosco, Deus está falando ao teu coração. Há algo de especial para ti em 2020. Não espere pouco de Deus, não espere pouco do Senhor, porque Ele tem muito para você. O que Deus tem para você é muito mais do que você já teve durante toda a sua vida. Eu estou falando a homens e mulheres de Deus aqui nessa noite. Estou falando a você, meu amigo, e você, minha amiga, que talvez esteja ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus sendo pregada. Eu quero te dizer que Deus tem algo melhor para você do que a cachaça, do que a bebida, do que o cigarro, do que as drogas, do que o sexo ilícito, do que qualquer coisa que esse mundo pode te dar. Há um Deus do céu poderoso que pode te dar algo que esse mundo jamais pode te dar. Algo que Deus tem para você. Ele é o Deus dos tempos, Ele é o Deus das eras. Moisés disse: do eterno ao eterno tu és Deus. O tempo parou para Josué, o tempo retrocedeu em Isaías. Ele é o Senhor do tempo. Jó disse: ao teu dispor estão todas as coisas. Eu gostaria de orar por você nesse momento.
Vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, aquele relógio, aleluia. Qualquer hora dessa eu oro para o relógio quebrar. Jesus tem algo de especial aqui. Glória a Deus. Jesus tem algo de especial aqui. Ah, Jesus tem algo. Você veio talvez com um convite de final de ano. Você talvez veio aqui pensando, eu vou lá jantar com alguém. Eu não tenho família aqui mesmo, então vou me reunir com alguém que me convidou. Mas eu quero te dizer, Ele tem um presente para ti hoje. Jesus tem um presente para ti hoje. E você, se quiser, pode receber, porque Ele está pronto para te dar nesta hora. Curve a tua cabeça e feche os teus olhos. Pai, diante de ti, Senhor, e diante desta igreja, tenho pregado a tua palavra. Tu, Senhor, és o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Espírito Santo de Deus, salva almas aqui esta noite. Liberta vidas. Transforma. Há vidas que estão enfermas aqui, Senhor, estão sofrendo. Muda esta direção. Traz cura, Senhor. Traz regozijo, traz alegria, traz paz. Há uns, Senhor, que estão sofrendo. Em seu coração estão com grande dor. Ajuda-os nessa hora, Espírito Santo de Deus. Consola seus corações. Aqueles que perderam um ente querido neste ano de 2019. Aqueles, meu Deus, que estão em grande luta e aflição. Consola esses corações machucados e feridos nesta hora.